obrigada por ter aceitado esse convite, né, dessa live colaborativa. Eu sou sua fã. Quero primeiro agradecer também por você ter topado fazer esse trabalho, ter encarado, né, esse trabalho de divulgar sobre sua vida, sobre os seus processos, sobre a importância desse tema que a gente está trabalhando hoje, vai trabalhar hoje aqui na nossa live. E eu gostaria de, antes de começar a te bombardear de perguntas, né, contar aqui para as pessoas como é que eu conheci a Roberta. Eu passei por um período bem desafiador na minha vida profissional, que envolveu a necessidade de cuidados, né, médicos mesmo, com minha saúde mental. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Foi bem na fase que eu não sabia nem entender o que eu estava sentindo. E eu comecei a pesquisar coisas sobre isso na internet e apareceu você. E eu comecei lá do comecinho dos seus vídeos mesmo, né? Você contando sua história, falando sobre os seus desafios, sobre sua trajetória, do quanto você rodou o mundo em busca de ajuda profissional, né? Como foi desafiador para você, para que você chegasse aqui hoje e pudesse amparar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Eu sempre falo assim que o mentor, ele é aquele que já viveu na pele, né? Não pode ser só aquela história de boca. Tem que ser técnica, convivência. Então, Roberta, por favor, conte pra gente a sua história. Como é que você chegou aqui? Como é que você veio parar aqui? Nos ajude a entender o que é burnout e quem que é você. Explica pra gente. Até agradecer também o convite. Eu acho que qualquer oportunidade que a gente tenha em falar sobre burnout da maneira correta tem que ser muito aproveitada, porque hoje o que a gente vê é uma disseminação de informações a respeito do burnout, também pelos profissionais da saúde que deveriam nos orientar, sendo muito mal feita. As pessoas estão muito perdidas. E as conclusões sobre o que é, como se trata e como pode ser o final do processo estão todas muito embaraçadas em uma série de questões, enfim, culturais e de resistência mesmo, em ter interesse em entender melhor, uma coisa que aflige cada vez mais pessoas. Quando eu comecei, eu tive um colapso. Você quer que eu já te conte minha história agora? Por favor, conte, já vai fazer casamento aí. Eu vou tentar dar uma resumidona, porque foi uma epopeia. Mas assim, eu era uma publicitária, trabalhei a vida toda no departamento de criação de agências de comunicação, fui redatora, fui planejamento estratégico. E o expediente em agência é uma coisa completamente absurda. É muito comum a gente vir à noite e é muito comum a gente virar 2, 3 noites em seguida. Então, está normalizado esse ambiente em que descansar é para os fracos. E eu sou uma pessoa, e aí nós vamos ver mais para frente na live, que é meio o perfil da pessoa com potencial de chegar num burnout. Eu sou uma pessoa que a vida inteira quis provar meu valor, quis a validação das pessoas, quis me encaixar nos padrões. Então, a gente entra numa energia de não, eu consigo, não, eu não vou parar, não, depois eu vejo. E aí a gente vai entrando nessa energia de ação e do estresse, a ponto de eu ter, hoje eu olhando para trás, vejo muito claramente, a ponto de eu ter entrado em burnout uns 8 anos antes do dia em que eu colapsei. E aí é importante, depois que eu contar a minha história, a gente entender o que é exatamente o burnout, porque muita gente entende que burnout é o colapso em si, e isso atrapalha bastante. Mas, enfim, eu colapsei, e assim, Fanny, literalmente do dia para a noite, num dia eu estava trabalhando, estava fazendo um curso de design thinking, estava fazendo treino de corrida, estava fazendo academia, estava saindo com os amigos, uma vida super ativa. Numa sexta-feira à noite, eu fui jantar com uma amiga. Nesse jantar, eu comecei a passar mal. Eu achei que era hipoglicemia, porque eu sou hipoglicêmica. Mas a coisa começou a não fazer muito sentido e eu comecei a não voltar. Fui para um pronto-socorro, ninguém achou nada. Eu fui dormir na casa da minha mãe, que na época era no mesmo prédio. Quando eu acordei, eu não tinha força, mal tinha força para ficar em pé. Para você ter uma ideia, eu passei muitas semanas em que eu dormia 14 horas,
As outras 10 horas do dia eu ficava deitada no sofá. E quando eu precisava sair do sofá para ir para o banheiro, eram 9 passos. Eu não Sem conseguia. Tinha um energia período, total. 4 passos, eu precisava sentar 3 minutos para me recuperar. Então, foi um colapso de um nível muito fora da curva. E eu fiquei 3 anos. Claro que depois eu tive uma pequena melhora, eu conseguia andar um pouco e tal, mas ainda assim era uma exaustão que eu nunca achei alguém que pudesse ter uma referência para entender o que era, incluindo aí os médicos. Eu passei 3 anos nessa situação de médico em médico, com todo mundo me dizendo que eu não tinha nada. Eu não tinha nada, não estava acontecendo nada. Depois de 3 anos, eu consegui ter o diagnóstico e até então eu nunca tinha ouvido na minha vida a palavra burnout, porque isso foi 2014. Não se falava em burnout. E a partir daí, ainda teve 4 anos tentando entender quem poderia me ajudar e como, meio que atirando para todo lado. Comecei a estudar, comecei a ler, comecei a perguntar. E só depois de 7 anos do dia que eu tive o colapso, eu encontrei um médico que acreditou em mim, que conseguiu me ajudar. E aí, isso faz 3 anos e meio, 4 anos no máximo, eu acho, que eu comecei com esse médico. E a partir daí, sim, eu comecei a melhorar e a arrumar os estragos que tinham sido feitos, ou por eu ter ficado sem tratamento, ou por eu ter sido submetida a alguns tratamentos tão errados que eu entendo hoje como sendo irresponsáveis. Então, assim, na hora que aconteceu tudo isso, e eu comecei a reparar que em volta de mim ninguém conseguia me ajudar, ou porque não tinha intenção, ou porque não conseguia entender, incluindo aí médicos top, daqueles que cobram o PIB de um pequeno país por uma consulta, psicólogos, terapeutas dos mais diversos. Eu falei, eu preciso falar sobre isso, porque se eu que tenho esse privilégio de poder escolher o médico que eu vou consultar, não estou conseguindo nada, imagina quem não tem. Então aí eu comecei a falar nas redes, eu comecei pelo YouTube, chamava Diário do Burnout na época, porque a minha intenção era realmente compartilhar esse processo meio em tempo real, até porque eu entendi que ia demorar menos tempo. E aí, ao longo desse processo do canal, eu fui mudando a minha abordagem, porque eu comecei a entender mais profundamente. E comecei a ver que o que estava sendo falado sobre burnout era um desserviço, eu não estava ajudando, estava mantendo as pessoas doentes ao invés de ajudá-las a sair daquilo. E aí foi um caminho natural para que eu começasse a ajudar as pessoas que me procuravam. E aí eu formalizei isso no dia que eu entendi que essa seria a minha nova profissão. Ajudar outras pessoas que tivessem estado, que estivessem, né, naquele lugar em que eu estive. Porque, como você falou, só quem passou sabe. Não tem, às vezes o médico, não, eu sou especialista em burnout, você vai ver e ele não resolveu o dele. Então fica uma coisa muito complicada. Então, na hora que eu comecei a falar sobre isso e ajudar as pessoas e ver o resultado que as pessoas obtinham a partir do que a gente tinha conversado, eu percebi que isso me dava um senso de propósito. Eu falei, peraí, aí eu comecei a olhar com outros olhos e essa se tornou minha nova profissão. Então, hoje eu sou terapeuta, sou escritora, faço aulas e sou também o que eu chamo de facilitadora do processo, porque eu não posso tratar a pessoa, não tenho formação, mas eu posso orientar a pessoa para que ela encontre essa ajuda correta, que é muito mais difícil de achar do que se imagina, né? Muito bom. Roberta, quando eu acessei uma vez algum vídeo que você postou sobre a sua história, eu lembro que você estava comemorando o fato de você estar conseguindo voltar a caminhar, a ir na padaria, né, a fazer algumas coisas, né, e você passou por um período de altos e baixos nesse processo. Então, é muito bonito ver que você conseguiu transformar toda essa trajetória em algo que não só traz propósito para a sua vida, mas para a vida de outras pessoas também. Então, parabéns pela coragem, por juntar todos os caquinhos aí, colar tudo e ajudar a gente a colar os nossos, porque você realmente foi um anjo assim, na minha vida e eu consegui desmistificar muita coisa do que eu estava passando ao ouvir as suas histórias. Então, eu fico que muito... outras pessoas também devem ter
né, serem gratas por isso. Graças a Deus eu recebo bastante retorno, porque é aquele negócio, a gente trabalhando na internet, você sabe tão bem quanto eu, os elogios vêm no inbox e as críticas vêm em público. Então eu gosto muito quando alguém me dá um retorno de falar, olha, às vezes é uma pessoa que nunca tinha entrado em contato comigo, e aí vem e fala, nossa, você não sabe como você foi importante, me conta uma história. Eu falo, nossa, que bom que ela me contou, porque a gente fica sem saber o impacto exatamente que a gente tem na... Olha, isso é uma verdade. Por isso que eu estou fazendo questão de reforçar esse ponto aqui com você. E aí eu queria que você começasse, assim, se a gente for conversar, a gente vai passar o resto do dia todo que não vai faltar assunto. Tô tagarela. Eu queria te falar o seguinte, me interrompa, tá? Sem constrangimento. Gente, Quando eu só vou convidar aqui todo ela mundo volta... para fazer pergunta, né? A gente vai ter aqui um roteirozinho de bate-papo, mas vocês podem lançar perguntas aqui. No final da live a gente vai tentar responder o máximo possível, tá? Encaminha também esse bate-papo para outras pessoas. Segue a Roberta para continuar esse bate-papo depois. Segue aqui a Design de Carreira também, fica o convite. Então, vamos lá, Roberta. O que é burnout? Isso, vamos começar por aí. O burnout é a fase seguinte a um estado de estresse crônico. Então, vamos entender isso. Nosso corpo foi feito para ter estresse pontual quando nós estamos diante de uma situação de perigo. Dentro do nosso cérebro tem o sistema límbico. Dentro do sistema límbico nós temos a nossa amígdala cerebral. A amígdala, ela é a responsável por detectar as nossas, por processar as nossas emoções. E ela detecta o medo. Então, quando a gente está numa situação que a gente sente medo, ela entende, opa, medo ameaça a nossa vida, precisamos sobreviver. E aí ela começa a dar um start no sistema de luta e fuga do corpo, onde várias funções físicas vão ser alteradas para que a gente esteja apto a sobreviver, lutando ou fugindo. Então, a pupila dilata, a respiração encurta, o coração acelera, os músculos pegam mais sangue, ficam com mais força, as nossas glândulas adrenais começam a produzir mais cortisol, mais adrenalina. É aquela situação clássica da mãe que consegue levantar um carro para tirar o filho nessa hora. Passado o perigo, essas funções voltam ao normal, segue a vida. Foi para isso que nós fomos programados, tá? Quando a gente tá com medo de tudo, o cérebro não sabe discernir a diferença entre dois caras numa moto e o seu chefe chegando e te dando bom dia de cara feia na sexta-feira. Então, quando você tem medo de ser demitido, de não dar conta do que vão pensar, dos boletos, de ser abandonado, a amígdala está entendendo que você está em perigo constante. E então, em vez da gente ter um estresse pontual, nós temos um estresse crônico. Ou seja, o tempo inteiro essas funções estão alteradas, gerando essa energia de ação para que a gente possa lutar ou fugir. Por isso também a gente fica tão ansioso, porque quando a gente tem um problema de boleto, nós não vamos fugir do boleto e nem lutar com o boleto. Então aquela energia vai se acumulando ali. Tá. Então a gente entra em estresse crônico e esse estresse crônico vai perdurar por muito tempo. Se nada mudar na nossa situação, esses recursos do corpo, que está muito sobrecarregado, porque está acelerado, eles vão acabando. Então, o corpo vai entrando em burnout, que burnout significa queimar de dentro para fora, ou seja, você não tem mais recursos. E chega uma hora que, de novo, se essa situação não muda, os recursos acabam. E aí, grosso modo, o cérebro vai desligar a chave geral para que a gente possa sobreviver. Então, assim, esquece libido, esquece tesão pela vida, esquece motivação. É um corpo que está no modo de sobrevivência. Esse é o colapso. Então, antes do colapso em si, que as pessoas hoje identificam como sendo burnout, nós temos toda uma fase de estresse crônico muito longa, de burnout que pode ser longa, e aí a gente chega no colapso. Quando a gente chega no colapso, a gente não tem escolha, a gente precisa parar. Por isso que as pessoas têm tanto medo em falar de burnout, porque elas entendem, não, peraí, eu não posso parar. Mas o burnout é a fase anterior ao colapso, você ainda tem escolha. E é aqui que precisa mudar para que você não colapse.
E esse é o grande erro da comunicação que fazem, porque a medicina convencional entende hoje, por enquanto, que o burnout é um transtorno de humor, como a depressão, como a ansiedade, e, portanto, não tem cura, só controle. Entende? Então, enquanto isso ainda perdurar com tanta consistência, e tudo que é cultural é muito lento, então mais para frente isso vai mudar. A gente precisa ficar atento a isso, de entender que a fase do burnout não é, ai meu Deus, agora é tarde demais. Não, é a hora de você corrigir a rota. O burnout é visto como um fracasso, como um castigo. Ele é uma correção de rota. Ele é a vida falando assim, ó, desse jeito, filha, você não vai chegar onde Não dá. você vai cair de cara. Vamos mudar essa rota. E aí entra a parte da gente entender que tipo de correção de rota nós precisamos fazer. Então, eu estou falando muito, né? Eu tô. Imagina. Você falando, eu só lembrei, e eu não tinha percebido isso. Com essa sua abordagem, eu captei aqui, porque eu até falei, gente, eu já estava doente, eu não sabia. Porque eu só tive o colapso depois que eu pedi demissão. Né? Eu estava no fluxo, eu estava no maior ali, né? Sem pensar e agindo no automático. Ó, trabalho. E aí, o que aconteceu? Eu passei por uma frustração muito grande, né, no meu trabalho, e eu falei, olha, eu já estava trabalhando na minha transição de carreira, já estava tudo organizado, planejamento financeiro, ok, eu já sabia o que eu queria fazer, eu já estava trabalhando na transição, foi uma transição que eu planejei com bastante carinho, então deu para fazer tudo muito bem, com calma. Então, era uma opção para mim ficar ou não no emprego. E eu pedi demissão, né? Então, eu lembro que eu pedi demissão, vivi ali aquele momento que foi bem conturbado, e após o momento da minha demissão, eu adoeci. Eu lembro que eu não tinha ânimo para absolutamente nada. Eu tive disfunções no meu estômago, no intestino, desregulou tudo. Vamos falar também de sintoma. E deixa eu te falar uma coisa, comigo foi a mesma coisa. Isso é muito comum. Eu pedi demissão na última agência que eu trabalhei, na terça-feira, na sexta eu colapsei. Eu acho que tem um efeito de, hoje estão chamando o burnout de burn-on, que a gente tá lá, porque você tá vendo que a produção não é a mesma, você tá com medo que as pessoas se deem conta do que tá acontecendo com você, então você meio que coloca mais lenha na caldeira ali, e fica ilusoriamente com mais energia. E a gente vai. Aí acho que na hora que você fala, pronto, agora consegui. Pronto, você cai. O colapso sempre vem no pior momento. Porque o corpo, ele não tá nem aí pro nosso planejamento. No dia que ele tiver que parar, ele vai parar. E a gente tem uma ilusão de falar, não, eu vou só dar um gás aqui, porque, sei lá, em novembro vai ter uma promoção, daí eu posso ficar mais sossegado. Não, amigo, porque no fim de outubro, no máximo no mês de novembro, você vai colapsar. Então, a gente precisa ir construindo essa nova fase, seja qual ela for, desde antes. Entende? Alguém perguntou de atendimento gratuito, no final quero responder essa pergunta. Então, vamos falar de sintomas, então. Para que a pessoa consiga entender que ela está em burnout, sem essa ilusão de que burnout é só a partir do momento em que a gente não consegue mais dar conta das coisas, né? Então, eu acho que a gente podia dividir em sintomas físicos e sintomas psicológicos. Eles vão acontecer ao mesmo tempo, e é importante a gente falar disso porque muita gente entende que o burnout está relacionado com a fadiga mental. Só que fadiga é fadiga. Então, tudo isso vai estar acontecendo ao mesmo tempo que eu vou falar aqui. Então, acho que sintomas físicos. Uma exaustão que você não passa. Uma exaustão que não passa, que você não consegue descansar. Você dorme, me acorda mais cansado. A diferença do cansaço e do estresse e do burnout é que o cansaço é o nosso conhecido. Você gasta mais energia do que você está conseguindo repor. Que nem quando você liga o Waze no carro com a bateria muito baixa. O Waze vai gastar mais bateria do que o carregador consegue repor. E você dorme, descansa e acorda renovado. No estresse, você tem a soma do cansaço com o medo.
Então você começa a não conseguir descansar. Por quê? Porque quando a gente está com medo e o sistema de alerta lá, o sistema de luta e fuga está ligado, nós não conseguimos entrar em sono profundo, porque o alerta é o exato oposto do sono profundo. Então você não descansa, você dorme, acorda, parece que apanhou a noite inteira, parece que você não conseguiu, como é que chama? Recarregar a bateria. No burnout, você nem dorme. Porque daí o corpo tá tão absurdado ali que você não consegue, você sai completamente do ritmo, o corpo vira um caos emocional e fisicamente ele tá funcionando todo errado. Então você tem uma exaustão muito grande, você tem distúrbios do sono, dor de cabeça muito constante, dor na lombar é muito comum. Picos ou quedas de pressão arterial, dores estranhas, que às vezes você fala que tá doendo, mas eu não sei nem onde. Aí, passou. Agora, num outro lugar que eu também não sei onde é, isso também é muito comum. As infecções começam a tomar um vulto maior, então você não fica mais resfriado, você tem sinusite, infecção urinária toda hora, problema gastrointestinal. Na verdade, vai ramando para os pontos frágeis do seu corpo, né? Começa o burnout. Inflamar você inteiro. Exatamente. Exatamente isso. E isso é uma coisa que ninguém fala. O burnout é um grande processo de inflamação crônica. Por isso que o mais importante no tratamento do burnout não é tomar antidepressivo, que nem os caras falam, é tratar o seu intestino. Porque o intestino é como a caixa d'água de um prédio. Se a água da caixa d'água estiver ruim, sai água ruim em todas as torneiras. Então, a gente fica com o corpo inteiro inflamado, e um corpo inflamado não funciona direito, né? Fora isso, a gente tem problema de foco, de concentração, compulsão por comer carboidratos simples, apesar de ter algumas pessoas que meio que passam a não comer, mas a maior parte de nós tem essa compulsão por carboidratos simples. Aí os sintomas psicológicos, você começa a procrastinar tudo. Principalmente trabalho, né? Não, tudo. Porque você procrastina autocuidado, descanso, tudo. Para você ficar numa tela, ao invés de dormir, basta você estar acordado. Né? É uma coisa muito comum e infelizmente normalizada, né? Pensamento depressivo, você fica muito angustiado, você tem muita ansiedade, essa energia de ação acumulada, uma sensação constante de você não estar conseguindo dar conta, de você ser impotente diante da vida, tipo, nada do que eu faço muda a minha situação. Eu não tem como eu vencer, o capitalismo é cruel e nada posso fazer. Você fica muito preocupado no que as pessoas vão pensar sobre o que você está fazendo, sobre o que está acontecendo na sua vida. Você começa a centralizar a tarefa, porque existe uma necessidade muito grande de você ter controle de tudo. Mas eu acho que a gente pode definir o burnout como sendo uma consequência da nossa necessidade de corresponder às expectativas das pessoas. Eu acho que esse é o grande ponto do burnout que pouca gente fala. Roberta, você me lembrou de uma coisa que eu tive como insight desse processo de autoconhecimento, que é muito importante, uma coisa que você falou, gente, não adianta pensar em curar burnout se você não pensar em mudança de hábito, em mudança de vida. Você precisa, um convite, né, para você reorganizar a sua vida, mudar o sentido da sua vida, a forma como você faz as coisas, né, enfim. Você com certeza vai aprofundar mais esse discurso aqui que eu estou trazendo. Mas eu lembro que foi um insight que ficou para mim do quanto que eu estava ficando esvaziada pelo fato de eu perceber, né, não, pelo fato de perceber não, pelo fato de eu estar sempre tendo que fazer mais do que o suficiente para receber a aprovação que eu achava que precisava. Então, era como se fosse um método de compensação. Eu estava sempre, por exemplo, se a meta era X, eu queria dar 2X. Se eu combinava uma entrega X para o cliente, eu queria fazer 10X. Porque aquilo que eu tinha combinado era como se meu senso de percepção de valor estivesse totalmente assim, bagunçado, sabe? Era sempre para menos. E aí, essa necessidade de dar que a gente tem duas coisas que se somam aí. Nós estamos numa cultura que nos ensina a ter orgulho de virar à noite trabalhando e sentir vergonha e culpa de descansar. E o burnoutado, a pessoa que tem o potencial de chegar a um burnout, é necessariamente uma pessoa que está atrás de validação externa. Alguma coisa aconteceu na nossa infância
que fez com que a gente acreditasse que nós não somos bons o suficiente. E a gente ficou totalmente ignorando o nosso valor pessoal. E alguma coisa aconteceu na nossa infância, desde negligência até superproteção. Então, os contextos São vários, são né? muito diferentes, mas a consequência é a mesma. É a criança que se torna um adulto que tem como foco, que tem como objetivo de vida ter a validação das pessoas, porque é só através da validação das pessoas que nós podemos saber quem nós somos. Só que aí a pessoa fala que eu sou legal, eu fico feliz. A pessoa fala que eu sou chata, eu fico destruída. Porque eu não sei quem eu sou. E quando a gente chega num burnout, essa é a questão crucial. A gente começa a entender que a gente não sabe não sabe quem é, do que gosta, e a gente está se sacrificando loucamente para conseguir objetivos que vão fazer as pessoas não se decepcionarem, nos admirarem, nos aplaudirem. Sabe qual é o principal motivo da grande ansiedade na vida das pessoas? É a gente construir uma vida que não é para nós. Ou seja, é uma vida que as pessoas olhando de fora vão achar que a gente é legal, que meu pai e minha mãe olhando de fora vão ter orgulho. Não é a vida que a gente gostaria. E o burnoutado, geralmente é uma pessoa que se encaixa no quesito do bonzinho, que abraça um trabalho maior do que o seu, que faz o mesmo, que domina as funções de 3, 4 pessoas da empresa, que não fala não, que não quer desagradar, que se incomoda quando a pessoa não acredita no que a gente está falando. Então, a gente construiu sem se dar conta, tá? Por isso que eu falo, não tem culpa no burnout. A culpa é da cultura. Nós temos responsabilidade. A empresa tem responsabilidade, a família tem responsabilidade, e a culpa nos paralisa, a responsabilidade nos liberta. Então, na hora que eu entendo que eu tive responsabilidade sobre o que me aconteceu, porque eu tô vendo que tá dando ruim, mas eu tô insistindo porque eu não quero ser julgada, eu não quero que as pessoas achem que eu desisti, eu posso mudar a minha rota, entende? E aí as pessoas ficam, não, porque a culpa é do capitalismo, a culpa é da empresa. Não, a responsabilidade também é da empresa. Se eles vão aprender com isso e mudar, é um problema deles. A gente faz a nossa parte de olhar isso. O que eu quero para minha vida versus o que eu estou fazendo da minha vida, porque sempre vai ser oposto. As empresas, elas fazem o papel delas, que é buscar o crescimento e o lucro. Ponto. Tá? Elas estão nesse lugar. Nós estamos no lugar de como é que eu vou me encaixar nesse sistema e de que forma que eu posso contribuir, ser um profissional, ganhar meu dinheiro, fazer meu corre, né, como a gente fala, e ter uma vida, né? Ter vida, ter saúde. A gente está passando por um paradigma de repensar o sentido do trabalho na nossa vida, né? A sociedade está sendo cobrada por isso e a geração Z vem aí potencializando tudo isso, né? E fazendo todo mundo pirar o cabeção e falar assim, ninguém está entendendo, todo mundo criticando horrores essa geração, né? Mas não está parando para perceber a mensagem que ela está trazendo em relação a isso, né? Eu vi que tem muita gente comentando sobre esse assunto, depois a gente pode dar uma pincelada sobre ele também. Eu vi que sua língua já soltou aí para falar. Mas eu vou fazer aqui uma outra pergunta para a gente seguir com o nosso bate-papo, né? Você já contou um pouco por cima, assim, quais foram os principais fatores que te influenciaram, que você percebe que influenciou o seu burnout, né? E eu queria saber como é que, por exemplo, a transformação que a gente está vivendo no mundo digital acabou contribuindo ou não para que você chegasse nesse nível de exaustão absurdo. Como é que você consegue entender essa dinâmica? Olha, eu acho que a transformação digital, na verdade, é responsável por ter aumentado a potência de um discurso que já existia, mas que, com o advento das redes sociais, passou a ditar a nossa vida.
Que discurso é esse? É o que hoje virou a cultura dos coaches. Então, se a gente pega a nossa cultura da exaustão, que sempre existiu, quer dizer, desde a Revolução Industrial, e soma com as redes sociais que passaram a... Porque a rede social era um lugar que a gente visitava, e agora é onde a gente mora. Você junta essas duas coisas e você tem a cultura dos coaches, que é a cultura do se você quer, você consegue, dormir é para os fracos, tem todo mundo que ter dinheiro, Trabalha enquanto eles dormem. trabalha enquanto eles dormem. Então, eu acho que o problema foi a potencialização dessa cultura. E na hora em que você traz esse discurso de coach para as redes sociais, obviamente, eu sempre falo que tem um efeito dessa cultura, que é o ar-condicionado de firma, que ou tá no 8 ou tá no 80. O ar-condicionado de firma, os caras colocam no 18, aí vem alguém, gente, pelo amor de Deus, tá muito frio, põe no 30. Ai, meu Deus, tá muito calor. E nunca tá bom pra ninguém, né? E esse é o efeito que a gente tem na cultura. Então, na hora que você traz esse conceito de dormir é para os fracos e trabalha enquanto eles dormem, obviamente vai ter uma resposta pro extremo oposto, que é o problema é o capitalismo. Então, a gente fica no meio de uma polarização que metade diz a culpa é sua, se você não consegue é porque você é fraco, você tem que se esforçar mais, você não é bom o suficiente, você fica com culpa, você fica forçando a barra até colapsar. Do outro lado, você tem o discurso, a culpa é do capitalismo, não tem nada que a gente possa fazer enquanto o capitalismo não cair, somos vítimas indefesas das empresas, do governo, e aí você fica com raiva, e a raiva e a culpa te paralisam, e você empaca, não faz nada e fica lá burnoutado, colapsado, tomando um monte de remédio e falando, tá vendo, a vida é cruel. Então, eu acho que essa primeira fase de redes sociais, onde a gente, na verdade, não sabe ainda lidar de uma maneira saudável com elas, isso está ajudando a gente a achar que estar doente é normal. E quando você acha que tá tudo bem estar doente, fica fazendo meme de Rivotril e dando risada que todo mundo tem TDAH, você simplesmente se adapta. Então, Normaliza, né? como é que eu posso continuar vivendo estando doente, mas me sentindo não tão mal? Sabe qual é o principal problema no tratamento do burnout? Agora, esse número que eu vou te dar, a fonte são vozes da minha cabeça, tá? Na verdade, é uma palestra da Louise Hay. A Louise Hay que falava isso, que 70% das pessoas que procuram ajuda para se curar, e ela falava isso sobre todas as doenças, eu tô aqui falando do burnout. 70% das pessoas que procuram ajuda, elas não querem se curar. Elas querem amenizar os sintomas num tanto que seja o suficiente para que elas continuem fazendo tudo igual para sempre, né? Sem ser julgado, se encaixando em padrão, mas conseguindo ir em frente. 30% das pessoas querem se curar. Essas estão dispostas a mudar o estilo de vida, a rever a sua relação com o trabalho, desacelerar, entrar no autocuidado. A maior resistência que a gente tem no tratamento é a pessoa não querer abrir mão de estar encaixado nesse padrão adoecedor cultural. Porque uma vez que você decide se curar de um burnout, fatalmente você vai ser julgado, as pessoas à sua volta vão ou te abandonar, ou te criticar, ou debochar de você. E isso, você bancar as emoções que vêm à tona na hora em que você decide nadar contra a correnteza, não é qualquer um que está disposto. Então, a mesma cultura que nos adoece é a que nos mantém doentes. E acho que, por isso que eu falo, qualquer oportunidade que a gente tem de falar sobre o burnout da maneira correta é muito bom, porque as pessoas precisam parar de pensar que remédio eu posso tomar para conseguir continuar nesse mesmo emprego, com essas mesmas pessoas no mesmo ritmo, fazendo a mesma coisa, ao invés de falar, pera, o que eu posso mudar e como eu me fortaleço para que, uma vez que estejam me criticando, eu consiga continuar fiel ao meu propósito, consiga continuar produtivo, consiga continuar tendo tesão no meu trabalho, entende? E é muito difícil as pessoas enxergarem esse final do caminho quando a gente está no começo, porque o burnout é um caos emocional. É muito difícil você entender o que está acontecendo.
Então, E mais difícil ainda lidar com tudo isso sozinho, né? exatamente. E assim, eu acho que é pior ainda do que lidar sozinho, porque quando a gente vai num médico, quando a gente vai num psicólogo, e é fundamental que a gente tenha ajuda nessas duas frentes, 90% das vezes nós vamos ouvir coisas que mais nos atrapalham do que nos ajudam, ainda hoje. Por exemplo, Por exemplo, psicólogo que fica falando que você precisa voltar a trabalhar porque você ficar sem trabalhar é pior para sua saúde mental, porque você vai ficar triste. O médico mandando você fazer atividade física quando você está com um nível de fadiga crônica muito grande. Por quê? Porque o entendimento deles é de que burnout e depressão, por serem transtornos de humor, lembrando que burnout não é, mas para eles deve ser controlado da mesma forma. Remédio, atividade física, é nós. E não é isso. Tem épocas, dependendo do nível de fadiga, que a pessoa não consegue fazer alongamento. E quando você junta com essa cultura e com todo mundo te criticando em volta, você fica tentando. Então, você não sabe o número de pessoas que tem. Eu fui correr 5 quilômetros na rua, mas aí eu precisei voltar de Uber, e aí a minha família ficou gozando da minha cara, e aí eu fiquei uma semana de cama, mas depois eu fui tentar de novo. Então a pessoa fica nesse vai e volta, numa montanha russa, que fatalmente no final vai fazer ela concluir que ela nunca mais vai conseguir, que ela nunca mais vai voltar a ser ativa. E ela começa a mediocrizar a vida. Ela começa a aceitar qualquer migalha de relacionamento, ela começa a pegar qualquer trabalho bosta que aparecer para que ela se sinta minimamente ativa. Na hora que ocupada, né? Exatamente, porque senão a gente começa a se sentir um fardo na família, isso vem, é muita ansiedade, é muito complicado a nossa autoestima, que o burnout todo tem uma autoestima baixa, justamente por não conhecer o próprio valor. Aquilo vai te afundando numa lama, e é por isso que a gente tem hoje uma ideia muito perigosa de que burnout é o fim da sua vida. Porque o discurso das pessoas é: depois que eu burnoutei, nunca mais eu fui a mesma. O burnout me trouxe depressão. O burnout não traz nada. O burnout é consequência de uma vida de depressão, de distúrbio do sono, de ansiedade, de muito estresse, de comer errado, de não ter um estilo de vida saudável. Mas o discurso que a gente tem hoje é: o burnout acabou comigo. E uma vitimização muito grande, que também faz parte do perfil do burnoutado, mas faz muito mais parte da sociedade como um todo hoje. Então, assim, a vida é muito injusta, não tenho o que fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não posso sair do meu emprego, eu tô com afastamento, eu preciso voltar. A pessoa vai montando uma teia em volta dela que vai deprimindo e adoecendo muito mais, e a pessoa não se dá conta, porque ela olha em volta e tá todo mundo fazendo o mesmo. Então, o ponto do burnout é você entender o seguinte: por que isso aconteceu? Não é, meu Deus, por que comigo? Por que isso aconteceu? O que eu preciso aprender com isso? É óbvio que vai ter dia que você vai conseguir fazer isso e vai ter dia que você vai ficar gritando desesperado, arrancando os cabelos. Faz parte. Mas se recupera, volta e continua. O que eu preciso aprender com isso? Uhum. Roberta, você trouxe no início da nossa conversa um ponto importantíssimo que foi sobre a possibilidade de buscar ajuda que você teve, né? De contar com o médico, de poder pagar um tratamento, né? Enfim, você passou aí por longos anos, você passou 7 anos buscando ajuda e batendo porta, procurando uma saída, né? E ter que se reinventar e você mesmo meter a cara nos livros e entender o que estava acontecendo para se ajudar ao ponto de hoje você conseguir ter toda essa bagagem que você tem para estar passando para a gente. Eu fico pensando em todas as pessoas que não têm essa chance, né? Que não sabem o que é que estão sentindo, o que estão vivenciando, pessoas que não podem pagar um tratamento, né? E em busca de soluções alternativas, que às vezes têm um emprego que é o único, eles enxergam como o único caminho mesmo, né? De vida, né? E enxergam também o abandono de uma determinada carreira que está adoecendo como uma frustração absurda. Eu digo isso, por exemplo, eu trabalho, né, com o design de carreira, foi uma oportunidade que surgiu
tanto das minhas vivências quanto da minha observação, né, em relação aos profissionais que eu acompanhava dentro da área de desenvolvimento profissional. Eu atuo com desenvolvimento profissional há mais de 10 anos. E nesse segmento, né, eu comecei a observar o tanto de gente em busca de formações e formações, indo de cursos em cursos, mas sem conseguir ter uma carreira que tivesse em alinhamento com aquilo que elas são, né? E conseguindo enxergar em si um valor suficiente para acreditar que aquilo que elas já sabem pode ser o suficiente para que elas consigam conquistar uma carreira de sucesso, sim, né? E não viver nessa busca incessante, louca, de sempre ter que fazer mais e mais, mais e mais. Então, a gente, eu trago assim, esse ponto que você colocou com duas vertentes. Uma, essa questão financeira, porque isso pesa pra caramba, né? O fato de você não saber por onde começar para buscar ajuda. Se inscreva no canal da Roberta, tem muito conteúdo gratuito que vocês podem assistir, que já vai ser um pontapé inicial absurdo, depois ela vai contar aqui pra gente. Eu vou gente. estudar aqui também. Ih, ficou mudo? Então ela vai contar aqui o que ela traz de solução, de oportunidades para ajudar vocês nesse processo. Mas o outro ponto é a reinvenção da vida e da carreira, né? Que a gente precisa fazer, encarar e estar dentro desses 30% que querem a cura. Eu né? acho. Então, Desculpa, continua. É que eu fui anotando aqui, enquanto você foi falando, eu fui anotando umas coisas, mas eu acho que eu preciso começar com uma coisa que eu nem anotei, que é o seguinte: a gente aprende na nossa cultura que a gente só vai ter propósito na vida através do trabalho. E a maioria das pessoas não vai ter um trabalho com propósito. Então, o que a gente precisa entender é o que é um propósito de vida e desvincular de um trabalho. Porque, às vezes, você vai ter um trabalho que é uma bosta, mas que te proporciona, vamos dizer, uma maneira de financiar aquilo que te dá a sensação de propósito. Aquilo que traz sumo para a sua vida, que te dá tesão em estar vivo, que te levanta da cama de manhã. Tirar o poder do trabalho, né? A gente dá muito poder para o trabalho. Muito poder, e eu acho que essa vitimização por essa resposta aí aos coaches de o trabalhador não tem saída e tal, faz com que as pessoas que já não sabem qual é o seu próprio valor também não vejam o seu potencial. Então, essa discussão de propósito de vida é muito fundamental para entender que você não deve nem permanecer no trabalho que você estava porque te adoeceu e nem ficar procurando o trabalho ideal que provavelmente você não vai ter e vai te frustrar. O que te dá sumo de vida? Isso está ligado ao seu trabalho ou não? Pode estar, pode não estar. Mas assim, esse medo que é normal, o estresse vem do medo. Esse medo de, eu talvez vá ficar com uma coisa pior, ou eu consiga, é melhor eu ficar aqui onde eu tô. Eu sempre dou a seguinte recomendação. Já vou chegar lá no quem não tem grana para se tratar. Mas é assim, imagina que você acabou de receber uma mensagem. Olha, velho faz assim, né? Acabou de receber uma mensagem falando que a empresa em que você trabalha explodiu. Gente, não sobrou uma folha de sulfite sem estar queimado. Os donos estão arruinados. Você não vai receber nenhuma indenização e não tem mais o que fazer. Não existe mais a empresa. Você, nessa situação, falaria, bom, então não tem jeito, eu vou morar embaixo da ponte? Não, você daria um jeito. Que jeito é esse? E a minha pergunta sempre é, por que você não pode dar esse jeito agora? Por que você precisa terceirizar para a empresa fazer com que você seja demitido para que você se sinta sem nenhuma culpa nem responsabilidade caso dê errado? Isso é de uma infantilidade, mas isso mantém a gente doente. Né? Também tem isso do ego do mas desapego. Você não conseguir desapegar do que você... Não, porque você está preocupado com o que vão falar. Ai, mas ó, a Fanny é doida, me sai do emprego. Olha aí o que aconteceu com ela agora. Mas, gente, se a gente souber o que está fazendo, se a gente sabe que aquilo está fazendo mal, a gente precisa aprender
a olhar para dentro e não para o que estão falando. E outra coisa que eu anotei aqui, que a gente chegou a conversar isso um dia, né? A respeito de as pessoas têm uma sensação de que quando a gente vai transicionar para uma outra carreira, necessariamente nós estaremos jogando fora tudo que a gente lutou e se sacrificou tanto para conseguir e para aprender. E eu sempre dou um exemplo que é completamente esdrúxulo e por isso é muito bom. Eu era planejamento estratégico de comunicação integrada. Hoje eu atendo pessoas como terapeuta. Eu uso coisas que eu aprendi sendo planejamento na terapia. Parece loucura? Parece, mas porque a gente não perde nada. O que a gente trabalhou até hoje é experiência de vida, inclusive. E as pessoas precisam entender que essa noção de, ai, mas eu gastei tanto tempo para chegar até aqui e vou abrir mão de tudo. A gente precisa pensar o seguinte, tá? Se você não está feliz aqui com tudo que você conquistou, por que você vai se manter infeliz mais tempo? Abre mão. Eu acho que esse desapego, esse deixar ir, é uma grande dificuldade das pessoas e um grande responsável por a gente adoecer dessa maneira, assim, tão profundamente. Ih, eu não tô te ouvindo. É que eu não sei, tava um barulho aqui. Tem um comentário aqui que eu acho que vai fazer um link perfeito com o que você está falando agora. A Scambo escreveu aqui pra gente. A questão é quando você está sozinha, não tem como sair do trabalho sem ter um outro e você está cansada para procurar. Conseguiu ouvir? Consegui. Eu estava pensando aqui, porque a resposta que eu vou dar não é muito legal, mas é o seguinte, a gente precisa pensar sempre o seguinte, estar sozinho tem nossa responsabilidade nisso. Não é culpa. Culpa a diferença da culpa e da responsabilidade é a intenção. Se a gente faz as coisas com intenção e aí dá ruim, a culpa é nossa. Mas se a gente faz com a melhor das intenções e dá ruim, nós tivemos responsabilidade, mas não culpa, tá? Eu sempre deixo isso muito claro porque isso é muito libertador. Quando a gente fala eu não tenho rede de apoio, eu tô sozinha, eu não posso contar com ninguém, isso é parte do que nos adoece e da nossa responsabilidade. E das vezes porque a falta de coragem de pedir ajuda, de dizer, olha, eu estou precisando de ajuda. Exatamente. A gente, principalmente as mulheres, nós fomos educadas para serem independentes, para não precisar de ajuda, né? Para centralizar as coisas e para manter tudo no nosso controle, porque é muito pratinho que a gente não pode deixar cair. Então, é um comportamento natural e muitas vezes resposta de um trauma nosso de infância. Essa hiperindependência. Da gente falar, deixa que eu faço. Ah, mas se eu não fizer, não vai ficar bom. Sabe, vou dar um exemplo que vai parecer loucura, mas não é. Quando eu era adolescente, minha mãe, eu morava com a minha mãe, né? E ela falava assim, Rô, a máquina de lavar roupa já vai terminar. Eu vou tomar banho. Quando a máquina terminar, você vai lá e estende. Eu falava, tá bom. Aí eu tava vendo televisão, a máquina parava. Eu falava, beleza, no intervalo eu vou. Nisso, minha mãe saía do banho que ela tomou correndo, porque na cabeça dela ela sabia que eu não ia fazer o que ela mandou. Aí ela vinha, me dava uma bronca homérica e ia estender a roupa. E aí um dia eu falei, mas nem vou então. Eu vou levar bronca de qualquer jeito. Só adulta que eu me dei conta que é o seguinte, minha mãe queria que eu estendesse logo em seguida que a máquina parasse, porque daí a roupa fica mais desamassada. Ela nunca me falou isso. E na cabeça dela, ela não pode contar com ninguém, me ajuda. Muitas vezes a gente não deixa os outros nos ajudarem. Ou porque a pessoa vai ajudar, você fala, não é assim. Ai, deixa que eu faço. Ou porque a gente tem uma concepção de que precisar de ajuda é ser fraco. Então, eu diria sobre esse comentário, sobre essa questão, a terapia é fundamental para a gente sair de um esgotamento. E parte dessa terapia é entender que escolhas nós fizemos que nos trouxeram até aqui. Tirar esse... eu não tive escolha. Tudo na vida é escolha. E claro que a gente tem situações de vida em que as escolhas são mínimas. Mas mesmo assim, a gente precisa estar atento. Porque assim, eu não tenho rede de apoio. Vamos construir uma rede de apoio. Mas Peraí, vou levantar aqui a mão, tá? Agora vou vender meu peixe rapidinho.
Gente, a Elevo está sendo construída e o nosso principal objetivo é ser uma rede de apoio profissional. Então, a gente está juntando pessoas boas como a Roberta, como mentores que acreditam nessa visão de bem-estar e trabalho, né? que realmente querem reinventar essa visão de que a gente, para ser produtivo, você tem que se esgotar, que para você ter uma carreira de sucesso, você tem que perseguir uma visão absurda de que seguir uma vida que não é a sua, né? De ter que seguir uma carreira que não tem nada a ver com você, mas que a pressão da sociedade faz você acreditar que você tem que seguir aquele modelo, né? Então, a gente está estamos empenhados em construir essa rede de apoio para que essas pessoas elas possam encontrar caminhos, como, por exemplo, a gente está trazendo aqui a Roberta para mostrar um caminho para essa galera que está vivendo esse desafio do burnout. Tá? Então, vocês não estão sozinhos. Segue aqui a Design de Carreira, segue a Roberta. Tudo isso que você está falando, com o que ela perguntou, e com aquela questão anterior a respeito de e como é que faz quando eu não tenho dinheiro para pagar um médico integrativo, que é o que eu normalmente recomendo para a parte médica e tal. São 3 as frentes de tratamento que precisam ser acionadas ao mesmo tempo para que a gente consiga resolver um burnout. Uma é o tratamento médico, a outra é a terapia e a outra é o estilo de vida. Existem algumas alternativas para essa parte de tratamento médico, como, por exemplo, procurar um bom naturopata, que é bem menos caro. Existem coisas que a gente pode fazer. Mas eu segui esse caminho. Naturopatia. Só que tem gente que vai falar, eu não tenho dinheiro, nem por naturopata. Então, o que eu sempre recomendo é serviço de terapia, a gente sempre consegue, mesmo gratuitamente, não é só no SUS. Eu gosto muito de recomendar as clínicas escola das universidades de psicologia, porque você tem mais estabilidade ali no seu tratamento. Mas essa terceira frente do estilo de vida é a que vai fazer mais diferença e é o que ajuda uma pessoa, por exemplo, numa situação dessa como como é que chama? Escambo das ideias falou. Porque a gente, conforme a gente vai se vendo no meio desse caos, sem saída, a gente começa a ter uma visão de túnel, onde a gente não consegue mais ver o macro e não consegue planejar o futuro. A gente fica na urgência. Eu não posso agora, eu só consigo agora. O que eu vou fazer agora? E aí você passa a não estar mais no presente. Então você está brincando com o filho pensando no jantar, fazendo jantar pensando no trabalho com culpa porque não brincou com o filho. Então, na hora que você consegue estabilizar o seu estilo de vida, você vai se fortalecendo emocionalmente para achar saídas de trabalho, de rede de apoio, de tratamento, sabe? E se fortalecendo. E eu sei que parece papo de coach, mas não é. Porque na hora em que você começa a equilibrar o seu estilo de vida, você começa a se alimentar bem e diminuir a inflamação do corpo. Você começa a praticar mindfulness e sair dessa loucura do desespero que não deixa você encontrar soluções. Você começa a fazer higiene do sono, que ajuda um pouco o seu corpo a desligar. E aí você consegue descansar, o que também te ajuda a enxergar o que está acontecendo de uma maneira menos vitimista e mais... como é que chama quando a gente vai atrás das coisas? Mais prática, mais protagonista? Isso, mais empoderada. A imagem está congelando, o áudio está perfeito. Será que é a sua internet, Roberta? Não, mas aqui está tudo certo. Inclusive, eu estou sempre checando aqui o sinalzinho. Então, é porque o seu áudio está maravilhoso, mas a imagem deu realmente uma tremida. Não, mas tudo bem. Se dá para ouvir... Dá para ouvir, vamos lá. Então, assim, o tratamento para o burnout é um tratamento integrativo, que a gente precisa fazer tudo junto, misturado. E isso, vamos de novo, é para quem não colapsou ainda. Então, assim, eu estou me vendo, eu não aguento mais meu trabalho, eu sei que tá ruim, eu tô cansada demais, eu não consigo nem considerar a ideia de ir atrás de outra coisa. Eu não tenho rede de apoio, eu não tô vendo saída. Começa pelo estilo de vida. Começa praticando mindfulness no caminho para o trabalho, na hora que está fazendo, que está tomando banho, lavando a louça. Mindfulness é uma atividade que nós conseguimos fazer junto com outra coisa. Vai mudando sua alimentação, vai abrindo mão de tanto açúcar, de tanta farinha de trigo, porque isso deixa a gente muito ansioso e ajuda na inflamação. Começa a baixar o ritmo um pouco antes de você ir dormir. Desliga as telas. Ajuda o seu corpo a sair dessa hipervigilância. Porque é a hipervigilância que faz a gente acreditar que não tem saída. E aí a gente vem com esse discurso de, tá vendo? Eu não tenho o que eu possa fazer. Essa questão
questão do uso das telas, que você mencionou, eu lembro que quando eu estava no pico assim, da situação, eu não conseguia ver o WhatsApp fazer uma notificação. Dava angústia, conheço um sentimento assim. Vomitou ao ouvir o apitinho do WhatsApp. Eu conheço uma moça, ela vomitou. E aí ela desinstalou o WhatsApp e eu acho que até hoje ela não reinstalou. O meu é inteiro silenciado, o meu nada apita, porque eu ainda tenho essa angústia, porque era 3 horas da manhã, o cliente estava mandando. Nossa, pelo amor de Deus. Você tem uma ideia? Eu sou filha única, eu falo com a minha mãe o dia inteiro. A gente se fala no Telegram, porque no WhatsApp eu não consigo. Não consigo, me dá angústia. Então, assim, a gente precisa entender isso, são traumas. E a gente também tem uma visão de que trauma é um negócio, a família foi soterrada, eu tomei um tiro. Não. É tudo que faz a gente sentir nossa integridade ameaçada. Então, é muito comum no burnout a gente ter transtorno de estresse pós-traumático. Às vezes é pela intensidade da insônia, às vezes é pela jornada longa de trabalho, às vezes é justamente por se ver sempre sem ajuda. Por isso que não adianta a gente falar, tá vendo, eu não tenho o que eu posso. A gente precisa entender que tipo de ajuda nós podemos ter hoje. Então, é acordar e pensar assim, o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho hoje para melhorar minha vida? Porque não adianta também, é que eu não tenho dinheiro. Então, quando eu tiver dinheiro. Não, hoje. O que você pode fazer hoje para sair um pouco dessa situação? Faça. E a gente começar a tirar a prioridade do trabalho e das tarefas e passar a prioridade para a saúde. O que não significa parar de trabalhar, desacelerar e morar embaixo da ponte. Significa que quando a gente deixar de cuidar da saúde e passar a ficar doente, não teremos como dar prioridade a mais nada. Aí já era, né? Não tem mais jeito. Agora é só sair desse estado de não, mas eu preciso fazer, Não, gente, calma, respira. Ninguém dá conta assim. Você acredita que eu tive uma sorte meio avessa de ser salva de um outro colapso porque uma mesa caiu no meu pé e quebrou meu dedo. Eu passei 2 meses sem conseguir trabalhar. Tipo assim, né? E aí, eu... nessa onda, né, de ter que encarar o fato de eu parar, porque eu fui obrigada a parar antes que eu parasse de um colapso, né? A vida fez assim, deixa eu te proteger aqui. Às vezes acontece isso, né? Às vezes do nada você sai do trabalho, foi demitida. Você não entende às vezes as coisas que acontecem, né? Tem essas doideiras assim, que acontecem. E comigo aconteceu isso de uma segunda vez, quando eu já estava perdendo de novo o senso da responsabilidade de eu tenho que... Não posso fugir. Se eu sei que eu tenho uma tendência a ser uma pessoa workaholic, né? Que eu sou uma pessoa muito ligada ao trabalho e que sou uma pessoa muito demandada e facilmente levada por esse caminho, eu preciso o tempo inteiro estar de olho na minha rotina, de olho na minha sobrecarga de trabalho, né? E ter esse ajuste de rota que você comentou, né? Também olhar para dentro e entender como esse trabalho nesse ritmo faz você se sentir. Porque em alguns momentos ele pode fazer você se sentir realizada e no momento seguinte fazer você se sentir infeliz. E a gente sempre está olhando o externo. A gente é educado para olhar para fora. Se as pessoas estão achando que eu estou indo bem, não faz mal que eu estou aqui quase morrendo, vou continuar. É isso que a gente aprendeu a fazer. E agora o que a gente precisa aprender a fazer é como eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo péssima. Então eu vou parar. E as pessoas vão falar que eu sou louca, mas elas não estão na minha pele. Essa virada de chave entre parar de ficar olhando para fora o que estão achando, o que vão pensar, o julgamento que vai vir, e começar a olhar para dentro como eu me sinto, isso combina com a minha personalidade, isso me faz bem, é o que faz a gente começar a aprender a impor nossos limites, a nos fortalecer e equilibrar essa rotina. Porque a gente está olhando para fora, por exemplo, quando a gente fala, eu estou cansada, eu não tenho o que fazer. Claro que tem o que fazer, você não quer fazer o que tem que fazer, porque você tem medo que dê ruim e as pessoas te julguem e você se sinta péssima e fracassada. Entende? É tudo sobre as emoções que a gente quer bancar ou não, que faz a gente entender o caminho que é para fortalecer o lobinho do burnout ou o lobinho da recuperação. Olha, eu
como eu te falei, acho que vai ter parte 2 desse bate-papo aqui, porque vai ficar ainda umas 5 perguntas para te fazer. Então, já vamos programar o parte 2 dessa conversa, porque eu quero direcionar agora para a responsabilidade das empresas. Eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso no futuro, né? A gente tem aí a NR1, está batendo na porta agora em maio, que eu acredito que talvez acabe fazendo com que as empresas se sintam mais responsáveis por isso, também por nos apoiarem, né? Nessa outra ponta da sociedade. Mas, Roberta, eu gostaria que você, já caminhando para o fechamento, a gente já está aqui mais de uma hora conversando, nem parece, Pronto. né? Estava colocando o carregador. Já tem mais de uma hora que a gente está aqui conversando, já indo para o fechamento desse bate-papo. Eu queria dizer para as pessoas assim, que estão nos assistindo agora, que vão assistir o nosso bate-papo depois, que contem com o apoio da Eleva Design de Carreira. A gente está aqui preparado para apoiar vocês nesse processo de transição, né, que é muito delicado. Né? Às vezes a gente tem a opção, a oportunidade de ainda conseguir fazer uma transição. Às vezes não, você tem que largar mesmo, do zero. Então, assim, entrega para Deus, porque ou é você largar ou é você parar e adoecer profundamente, que vai demorar muito mais para você encontrar aí um processo de cura e tudo mais. Então, enquanto há tempo, né, reinvente a sua carreira, repense a sua carreira, a forma como você enxerga o trabalho na sua vida e conte com a gente para isso. E agora, Roberta, eu quero devolver a bola para você, fazendo a última pergunta. O que você considera como um caminho de recuperação? Se você pudesse dar algumas dicas, assim, se você já deu várias, mas só para fazer esse fechamento mesmo. E também deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, contar como que as pessoas podem contar com o seu trabalho e onde que as pessoas podem acessar o seu apoio. Olha, a dica do tratamento é o seguinte, eu vou fazer meu jabá agora, tá? Eu tenho 2 aulões que estão à venda e eu coloquei lá absolutamente tudo o que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, quando eu estava completamente perdida, tá? São 2 aulões, um chama Tenho Burnout, e agora? Aonde eu vou aprofundar essas 3 frentes de tratamento, além de falar o que é burnout, por que a gente burnout em profundidade e tal. Ai, deixa eu me arrumar aqui, que eu tô com dor aqui. Então, eu vou contar, eu vou te orientar nesse caminho de cura. E aí, essas 3 frentes de tratamento, médico, terapia e estilo de vida, tem um outro aulão onde a gente aprofunda o estilo de vida, onde cada módulo é um pilar desse estilo de vida. E aí eu explico o que por que é benéfico, por que precisa fazer, como você coloca na rotina, porque no burnout a gente basicamente tem mente e corpo nos sabotando. Então a gente precisa entender algumas coisas para conseguir construir esse estilo de vida e permanecer nesse estilo de vida para sempre, porque é um estilo de vida, não é um remédio temporário, né? E eu acho esses aulões muito fundamentais para quem está disposto a ter uma mudança. Eu estou vendo aqui muitos comentários, não tem saída, eu estou no 2º atestado, eu vou pedir mais um atestado, eu vou pedir aposentadoria por invalidez. Isso é uma defesa nossa, emocional, entende? É muito difícil a gente assumir a nossa responsabilidade sobre o que nos aconteceu. E eu acho que isso é o ponto número 1 para você sair ou não de um burnout. Então, a hora em que você fala, ok, eu tive responsabilidade, não tive culpa, e se eu conseguir me botar nessa situação, eu consigo me tirar. Aí você vai procurar um tratamento integrativo ou as alternativas, ou deixa isso para mais tarde, faz sua terapia e muda o estilo de vida, que é o principal. Essa é a maior dica que eu posso dar para alguém que esteja disposto a sair de um burnout. Estilo de vida, onde você vai deixar de encaixar o autocuidado no seu trabalho e passar a encaixar seu trabalho numa vida em que a prioridade é a sua saúde e o seu bem-estar. Isso daí é 1.0 do entendimento de como sair de um burnout, né?
E qual que foi a outra pergunta que você me fez? A mensagem, né? Eu sempre falo também que a gente está acostumado a ver o burnout como um castigo, mas ele é, no fundo, uma oportunidade. E eu sei que durante muito tempo da gente em burnout ouvir isso, dá vontade de dar um soco na minha cara. Tipo, você é uma coach, mas é realmente uma oportunidade a ponto de, lá na frente, chegar um momento em que a gente consegue olhar para trás e agradecer ter passado por isso. Porque o esforço que a gente tem para conseguir ter uma vida bacana antes do burnout e depois é o mesmo. Só que depois do burnout a gente tem esse esforço focado no lugar certo e por isso a gente tem, pela primeira vez na vida, talvez, um real potencial de ser feliz e ser saudável, se sentir bem, viver o propósito. Entendeu? Começar a ser produtiva de uma maneira positiva, sem aquela angústia, sem aquela ansiedade, sem aquele desespero. Então, a única mudança, apesar de ser fundamental, que o burnout faz na nossa vida é para de gastar sua energia em agradar os outros, porque isso te deixa infeliz e doente para sempre. Pega essa mesma energia que você vai recuperar no seu tratamento e começa a fazer a mesma coisa, só que virado para a direção correta. Então, o burnout é uma correção de rota, ele é uma oportunidade, ele não é um fracasso, ele não é uma fraqueza, ele não é uma comprovação de que a sua vida está acabada. E sempre vamos lembrar que a raiz do estresse é a gente se sentir impotente diante da vida. É a gente falar, mas eu queria tal coisa e a vida não me deu. Você não sabe se aquilo não ia te fazer mal, se não é melhor, se você está sendo poupado de alguma coisa. Eu quero casar com o João. Talvez o João vá ser um narcisista que vai acabar com você. E talvez então você esteja sendo poupada disso, não ficando com o João. Mas a gente é infantil. Ah, eu não consegui, tá vendo? A vida não me dá nada que eu quero. Então, amadurecer é o ponto número 1 do burnout. Amadurecer, e faz parte do amadurecimento assumir sua própria responsabilidade, e aí a coisa vai que é uma beleza. Agora, ficar teimando, não, eu vou continuar fazendo, eu não tenho o que fazer, eu sou muito infeliz, é isso que vai fazer você se sentir cada vez mais impotente e, portanto, cada vez mais adoecido. E aí não tem como sair de um burnout, você vai engrossar as estatísticas de que burnout não tem cura, não tem controle, que é o fim da vida. Roberta, muito obrigada por esse bate-papo. Assim, meu coração está quentinho. Eu acredito que todos que estão aqui até agora, várias pessoas pediram para que a live fique gravada. A live vai ficar gravada. Vocês assistirem com carinho. Anota todas as dicas que a Roberta falou. E depois eu vou deixar aqui no nosso perfil o link das aulas que você pode adquirir da Roberta. Obrigada. E a gente vai fazer parte 2, hein? A gente vai Vamos. Já tá aceito o convite. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer o seguinte: quando a gente fechar a live, eu vou lá nos meus stories, vou abrir uma caixinha. E aí, quem estiver assistindo e quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar lá. E lá no perfil, vocês vão ver que eu tenho um canal de vídeos no YouTube, um canal de aulas, além de podcast, livro, tá tudo lá nos destaques, nos links da bio, para vocês se acharem. E qualquer dúvida pode usar a caixinha lá dos stories que eu respondo todo mundo. Perfeito. Olha, muito obrigada mesmo, Roberta. Meu coração está quentinho. E eu vou só reforçar aquilo que a Roberta falou. Pega toda essa energia que você está colocando de poder no outro, no trabalho, no seu chefe, na empresa, no sistema, coloque em você. Não é papo de coach mesmo. Não. Porque a gente até errei aqui. A gente realmente, às vezes, perde muita potência de vida olhando muito para o quintal do vizinho, se comparando muito com a história do outro, né? Querendo provar o nosso valor a todo custo e fazendo até inimigos, às vezes, por conta disso, né? Então, a gente precisa pegar toda essa energia e olhar para si e pensar como é que eu posso construir a melhor vida que eu posso ter, já que eu estou aqui nessa terra, preciso viver, estou com vida. O que eu vou fazer com isso, né? E tem outra, hoje em dia todo mundo trabalha na internet, ou pelo menos divulga o trabalho na internet, e se a gente continuar olhando para fora e preocupado com o que vão falar, nós vamos ser destruídos na internet. Então, quanto mais você consegue se fortalecer e entender quem você é, seu valor, seu potencial, mais firme você continua
perseguindo o seu objetivo e deixando que as pessoas achem o que elas quiserem, porque elas sempre vão achar, a gente nunca vai agradar todo mundo. Então, o nosso trabalho, exatamente, o nosso trabalho não é mudar a opinião dos outros, é nos fortalecer para que a opinião dos outros não nos abale. Esse que é o truque de milhões. Mestre. Então, é isso, gente. Obrigada por ter ficado até aqui. Visita o canal da Roberta. Conheça o nosso trabalho aqui também na Design de Carreira. E vamos seguindo de mão dadas, hein, Roberta? Adorei te conhecer. Fadinha, não ouvi o que você falou aqui. no finalzinho. Eu só estou agradecendo por ter estreitado essa relação aqui com você, né? E ter se conhecido um pouco melhor foi assim, uma oportunidade que eu estou muito feliz com isso. Então vamos seguindo de mão dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. E vamos nos apoiando, nos ajudando aí nessa jornada. E deixa eu tá bom? Só falar que se eu dei alguma resposta aí para quem fez pergunta que soou um pouco dura, peço desculpas, é o meu jeitinho, mas é que eu acho que no burnout às vezes a gente precisa tomar um saculejo para conseguir seguir em frente e é fundamental. Então eu falo assim, desse jeito, mas juro que é com amor. Com certeza, não tenho dúvidas disso. Né? Às vezes a gente tá igual o carro velho, só pega me empurrando. Então a gente precisa daquele toque de realidade. Eu acho que não é você fazer além daquilo que você pode, mas é repensar. O que você tem? Você consegue fazer o quê? Né? Com um pouco de energia que te sobra, né? Um pouco de sanidade mental que você tem, né? O que você consegue fazer? Exatamente. Vamos começar a ver ponto, é aquilo, né? Que eu falei, que com os recursos que você tem agora, hoje, o que você pode fazer para melhorar o que está te incomodando? E vai! É isso aí. Pega essa visão. Pega essa visão. E vamos embora, gente. Obrigada, Beijo, viu? amor. Adorei. Beijo. E até a próxima. Até a parte 2. Até a parte 2. Beijo. Beijo, tchau.